Oi, pessoal. Bom dia. Tudo bem? Como vocês estão? Aqui Candela, responsável pela disciplina Tópico Especial, uma visão sociológica sobre a América Latina. A gente esteve junto ao longo do ano vendo temas da América Latina, vendo um pouquinho de história, alguns pontos sociológicos que são interessantes para estudar um pouco melhor nosso continente. E hoje a ideia é fazer uma revisão de todo esse conteúdo que a gente viu este ano, sim? Então, aqui eu coloquei uma pequena lista do que a gente vai ver. Vamos começar com civilizações indígenas, logo depois processo de colonização, formação de Estado-nação, populismo, democracia na América Latina, violações de direitos humanos e integração regional. Sim, vou tentar ser o mais breve possível para poder eh, falar, para poder passar aqui todos os pontos que eu planejei. Então, vamos lá. Qualquer coisa, qualquer dúvida do que eu esteja falando, por favor, mandem um WhatsApp. A maioria de vocês estão no grupo, ou se não, eu também estou disponível no Google Classroom, tá bem? Então, vamos começar com as civilizações pré-colombinas, sim, que foi nosso primeiro tópico na disciplina. ¿Por qué precolombinas? Porque já existiam antes da vinda, né, da vinda do Cristóvão Colombo. Sim, Cristóvão Colombo veio em 1492, chegou no país que hoje se conhece como Haiti. Em, e aos poucos foi descendo, né? A coroa espanhola foi descendo junto com diferentes delegações que eles iam mandando, foi descendo pelo continente, mas o primeiro país a ser descoberto foi Haiti. Descoberto, na verdade, não. Aqui já existiam pessoas morando e desenvolvendo suas comunidades. E hoje vamos falar deles, sim? Então, essas civilizações pré-colombinas se chamam assim porque já estavam antes da chegada do Colombo. E as três maiores foram os maias, os astecas e os incas, sim? Primeiro vamos a eh, situar eles onde eles estavam, sim? Maias e astecas estão mais na América Central, no que hoje a gente conhece como México, Belize, Guatemala. Aí os astecas estavam mais para o norte do México, os maias mais para o sul, já chegando no Belize e no Guatemala, sim? Por último, temos os incas. Os incas estavam no Peru, mas tem ruínas dos incas em toda a América Latina, começando de Venezuela, Colômbia e descendo pelo Chile, pela Bolívia, pela Argentina, sim? Os incas foram uma civilização muito grande que se estendeu muito por todo o continente. E o que acontece? Eu aqui na nossa aula, no início, eu falava, por exemplo, que na minha educação, os professores tinham passado a informação de que, não, os indígenas eram comunidades, eram civilizações muito primitivas, né? Não trabalhavam muito, não tinha uma estrutura. E depois, com os anos que eu comecei a estudar mais história, que comecei a faculdade, eu vi que, na verdade, isso não pode estar mais errado, né? Porque, na verdade, se a gente começa a comparar as civilizações pré-colombinas com as civilizações europeias, eurocêntricas, sim, dessa mesma época, as civilizações pré-colombinas não têm nada a envejar, sim? Tinham uma organização política, uma organização social, tinha uma estrutura econômica muito forte, que fez com que eles realmente fossem o grande que foram, sim? Então, vamos tirar esse mito de que os indígenas são comunidades primitivas. Isso não é assim. Tinha uma organização política. Nos três casos, tanto nos maias, astecas e incas, eles eram uma monarquia, sim? Monarquia é o governo de um só. E essa pessoa, que era o monarca, era o enviado.
era o representante dos deuses, sim? Então, era uma monarquia e uma teocracia, porque também misturava essa questão da religião. Com exceção dos astecas, que os astecas eram uma monarquia, mas o rei era escolhido por um conselho, sim? O conselho era eh, composto por nobres, porque aí vem o ponto, né, que eu queria trazer. Toda a sociedade, as três sociedades, tinham uma estrutura social, sim, que era uma pirâmide. Então, tínhamos o rei com sua família, bem no topo. Depois vinham os nobres, sacerdotes, sim, sacerdotes. Tínhamos os guerreiros, os camponeses e, por último, os escravos. Sim, os escravos não era que nasciam escravos, como, por exemplo, tem outras civilizações antigas que sim. Aqui, com as três civilizações, eles não nasciam escravos, mas se cometiam algum crime, que podia ser roubo, assassinato, uma das penas era se converter em escravo. Então, tínhamos essa estrutura, tem diferentes classes sociais, e essas classes sociais eram respeitadas, sim. Sobre a religião, os três eram politeístas, isso significa que eles acreditavam que tinha vários deuses para diferentes coisas. O mais importante para todos era o deus Sol, sim, mas claro que tinha deuses para diferentes crenças. Eh, Sobre as heranças, acho que aqui tem muita coisa a destacar. Eles realmente foram civilizações bem desenvolvidas, deixaram muitos conhecimentos em relação à astronomia. De fato, foram os primeiros em descobrir corpos celestes. Deixaram calendários, sim, um dos mais conhecidos é o calendário Maia, pelo mito de 2012. Não sei se vocês lembram, que em 2012 falavam que o mundo ia acabar. Nada mais longe da realidade. Essa ideia foi baseada no calendário dos maias, mas na verdade o que os maias falavam era que a humanidade tinha ciclos e que um dos ciclos ia finalizar em 2012. Isso não significava que o mundo ia acabar, mas o pessoal pegou isso para gerar paranoia em todos. Temos também outra herança que é a arquitetura. Aqui não sei, não dá para ver muito, mas essa é uma pirâmide maia, sim, que hoje, se a gente for na Guatemala, México, tem muitas ruínas dos maias, dos astecas. E essa aqui é uma pirâmide maia que até hoje muitos cientistas não sabem explicar muito bem como eles fizeram. Também, outro mito é esse tipo de civilizações receberam ajuda alienígena. Eu não sei se vocês assistiram The History Channel, que tinha alguns programas sobre isso também. Nada comprovado, nem sabemos se existem alienígenas, mas é outra coisa que, como não conseguem explicar, muitas vezes as pessoas eh, procuram outra explicação que não tem muito sentido. Mas isso é para vocês verem como eles eram desenvolvidos, não só a nível econômico, organização política, mas também desenvolvidos intelectualmente, sim. E por último, por exemplo, os incas deixaram uma forma de agricultura, eles tinham suas principais cidades no Peru, né? O Peru é uma região andina com montanhas. Então, como iam fazer para desenvolver a agricultura? E eles criaram uma forma de agricultura de terraços. Então, se vocês veem alguma imagem, vocês vão ver que eles criavam pequenos terraços, um acima do outro, para poder desenvolver a agricultura. Essa foi uma das formas que continuam até hoje. De fato, as comunidades andinas no Peru, na Bolívia, continuam usando esse formato porque viram que realmente funciona. Então, é isso, eu queria trazer essa informação para vocês saberem que não tem nada mais errado do que falar que as civilizações indígenas são primitivas. Não são primitivas, eles tiveram um desenvolvimento muito avançado para a época, e continuamos usando muitas dessas coisas hoje, né? Finalmente, o fim do apogeu dessas civilizações foi com o descobrimento
descobrimento, entre aspas, né? Porque não foi descobrimento, com a chegada da coroa espanhola, sim, como eu já falei, a primeira delegação que a coroa espanhola mandou, e na verdade foi por um erro que eles chegaram aqui, foi a do Cristóvão Colombo, sim, com os três barcos, chegaram na América Central, aos poucos cruzaram ao Mar do Caribe, chegaram até México, foram descendo e aí começou o genocídio, sim. Aqui eu trouxe um pequeno poema do Pablo Neruda. Pablo Neruda foi um autor chileno, ele morreu, na verdade foi assassinado pela ditadura chilena na década dos 70. Ele escreveu este pequeno poema falando um pouco desse genocídio, né? Então fala assim: La cruz, la espada, el hambre iban diezmando la familia salvaje. ¿Por quê? Porque, primeiro, la cruz se refere à igreja, a todo o processo de evangelização que os jesuítas e outras congregações religiosas trouxeram e fizeram com que obrigaram a muitos indígenas a acreditar nisso, tiraram suas crenças, tiraram sua cultura e obrigaram eles a mudar seu estilo de vida, sua ideologia, tudo. Sim, então, com a cruz se refere à igreja. A espada se refere às guerras, né? Guerras por território. Muitos indígenas não foram tão amáveis como a história fala, né? A história fala que as civilizações sempre foram abertas, trocavam produtos. Nem todos foram assim, nem todas as tribos, sim? El hambre é a fome, sim, a fome vem da destruição dos territórios, destruição das comunidades deles a partir das guerras, e por outro lado, da escravidão, sim. Uma vez que os espanhóis ganhavam as batalhas com os indígenas, eles pegavam esses indígenas, essas pessoas, e eh, ficavam na comunidade espanhola como escravos, sim? Então, a fome vinha de vários fatores, né? A escravidão, a guerra, a destruição das terras, iam dizimando a família selvagem, iam dividindo a família selvagem, seria as civilizações pré-colombinas, né? Então, eu queria explicar o porquê desse apogeu, né? O porquê do fim, na verdade, do apogeu. Foi um genocídio, sim, foi um genocídio desde o México até a Argentina. Infelizmente, aconteceu isso. Depois desse genocídio, na verdade não foi depois, foram processos bem paralelos. A colonização espanhola começou. Sim, eles chegaram aqui e foram entrando no continente e descendo. Eles tinham essa organização política, a coroa espanhola, para poder controlar, para poder supervisionar mais. Criaram virreinatos, que eram governos, sim, como a gente conhece agora aqui no Brasil, diferentes estados, eles fazem a mesma coisa, só que com virreinatos. Os principais eram o Virreinato Nueva Espanha, o Virreinato Nueva Granada, o Virreinato del Perú e, por último, o Virreinato Rio de la Plata, que foi o último que foi criado, sim. Qual era a ideia? Explorar terras. Sim, aqui no México e no Peru, eles encontram muitos minerais, ouro, prata. Então, por isso foram criando esses virreinatos, foram enviando governadores, virreis. Na verdade, quem estava a cargo desses virreinatos eram chamados virreis, que eram os representantes da coroa espanhola aqui na América Latina, e iam levando. Todos esses produtos foram levados para a coroa espanhola. O que acontecia? Até algum momento, o Virreino do Rio de la Plata não existia. E como aqui tinha muitas riquezas no Peru, tinha muito contrabando. O que acontecia? Tinha pessoas que pegavam esse ouro, por exemplo, desciam por aqui e faziam contrabando, né? Vendiam as coisas às costas da coroa. Aí a coroa ficou sabendo e por isso criou o Virreinato do Rio de la Plata, que envolvia Argentina, Chile, Uruguai, Bolívia, Paraguai, sim. Sobre a organização política e a organização social
da colonização, eh, a gente pode falar que era um sistema de castas, ainda não eram classes sociais. Qual é a diferença entre castas e classe social? Que as castas não têm mobilidade social. Então, se você nasce pobre, você vai morrer pobre. Se você nasce rico, você vai morrer rico. Não, não tem essa possibilidade de mudar de casta. E muitas vezes essas castas eram formadas pela origem, sim? Então, os espanhóis sempre estavam no topo. Depois a gente tinha os criollos, sim? Os criollos eram pessoas que eram filhos de espanhóis, mas nasciam no continente americano. Tínhamos os mestiços, sim? Que era uma mistura entre indígena e criollo. Tínhamos os mulatos, mistura entre eh, entre branco e negro. É muito feio falar assim, eu realmente acho horrível, não concordo, mas era a ideia que predominava nessa época, sim, de que as pessoas pertenciam a um grupo e nesse grupo tinham que ficar. E como coloquei aqui, era um sistema de dominação, tanto político e econômico. Os espanhóis eram os que dominavam o resto dos estratos sociais. Aqui eu coloquei Mo- ai. Aqui eu coloquei um quadro, uma pintura dessa época, onde temos, entre aspas, as diferentes combinações de pessoas. Acho um absurdo, não dá para ler um por um, mas aí a gente consegue ver qual era o preconceito, né? Como era esse sistema de dominação. E aqui já passamos, né, as revoluções que a maioria dos países tiveram em 1810, entre 1810 a 1820. Essas revoluções foram processos de emancipação, sim, que cada país fez para se liberar da coroa espanhola, né? E aqui eu trouxe uma pergunta. A partir da composição dos virreinatos subordinados à coroa espanhola, acham que na América Latina o processo de formação Estado-nação foi paralelo? E aqui acho relevante falar um pouquinho do que é o Estado, né? O Estado, só para resumir, temos diferentes perspectivas, é muito difícil que tenha um consenso em relação a isso, mas o Estado é um conjunto de instituições públicas, sim, eh, e precisa de um território, de um espaço e de uma nação. Sim, aqui eu pergunto, o que é nação? A nação é a união entre um povo, sim, é esse sentimento de pertencimento com outras pessoas. É uma identificação. Você se identifica com outras pessoas pelo idioma, pela cultura. Isso é nação. E o Estado, para nascer, para poder seguir na frente, precisa desse sentimento de nação. Sim. E o que aconteceu? Qual foi a particularidade desses processos de independência dentro da América Latina? É que uma vez que os setores burgueses, né? A gente viu um pouco em sociologia com a professora Alicia como nasceu a Revolução Francesa, né? E vimos que, na verdade, os protagonistas dessa Revolução Francesa foram os burgueses. Aqui, a situação foi um pouco diferente, porque esses burgueses, na verdade, não eram pessoas que estavam desenvolvendo seus negócios, criando indústria. Aqui não. Na verdade, o que viram foi uma Revolução Francesa lá na Europa, a Revolução Americana nos Estados Unidos, a Revolução Haitiana no Haiti e a Revolução Industrial, né, que trouxe uma nova forma de produção capitalista, que fez esses quatro fatores fizeram com que esses setores mais burgueses pensassem, por que a gente não, né? Por que a gente não se libera? Porque o que acontecia? Todas as riquezas ficavam com a coroa espanhola, não ficavam com eles. Só que o problema foi que
ainda nos diferentes países que a gente tem hoje, Argentina, Peru, Chile, Venezuela, Colômbia, não tinha esse elemento que unisse, esse elemento aglutinador do que eu falo aqui, que é um elemento, uma coisa que une as pessoas, que junta as pessoas. Não tinha isso. Por quê? Porque tinha esse sistema de dominação que falei antes. Tinha toda uma organização social imposta pela coroa espanhola que fazia com que não fosse fácil ter esse sentimento de pertencimento. Então, o que aconteceu? Tivemos diferentes processos de emancipação, sim, os governos, tanto do Virreinato do Rio de la Plata como do Peru, conseguiram se independizar dessa coroa espanhola, só que a organização econômica e a organização social continuavam igual. Não tinha uma industrialização ainda nesses países. Por quê? Porque tudo dependia dos latifundários, sim, da agricultura e da escravidão. Muitos desses países ainda tinham escravidão. Então, foi muito difícil. O Estado foi criado porque se independizaram, então precisavam dessas autoridades, só que essas autoridades não tinham legitimidade, porque tudo continuava do mesmo jeito, na verdade. Então, o que seguiu? A esses processos de independência, que a maioria foram entre 1810 e 1820, seguiu uma fase de anarquia, porque o governo não tinha autoridade. Tinha guerras civis, justamente porque não tinha esse elemento aglutinador, então tinha diferentes ideologias que não deixavam criar uma constituição, por exemplo. Tinha essa permanência de instituições e tradições coloniais, entre eles a escravidão, e isso fez com que nascesse o caudilismo, sim? O que é o caudilismo? É uma prática política que se deu, que começou, que se iniciou nesta época, 1830, 1840, onde tínhamos um líder carismático, sim, então o poder dele residia no carisma, juntava as pessoas, sim, a comunidade, e dominava eles, sim? Só que essas pessoas, esses líderes em geral, eram líderes latifundários que, na verdade, só queriam seu interesse, estavam perseguindo seu interesse próprio, não tanto da comunidade que seguia ele. Mas aí foi que nasceu esse caudilismo. Esses líderes foram conhecidos como caudilhos, em, e assim começaram algumas práticas políticas que continuam até hoje. Aqui no Brasil, a gente também tem isso, mas se chamou coronelismo. Sim, falam que tem mais no Nordeste, que são essas pessoas, são comunidades um pouco mais atrasadas, né? O preconceito de sempre, mas não é só no Brasil. Em toda a América Latina tivemos essa figura do caudilho. E aqui, já falando de caudilho, eu trouxe um pouco, vamos falar um pouquinho de populismo, sim? Porque, claro, eu vou pular um pouco algumas décadas, porque não vai dar para ver tudo, mas depois do processo de independência, tivemos essa anarquia, tivemos guerras civis. No final, cada país consegue ir criando essa nação, né? A partir de diferentes políticas, de imigração também, que cada vez vinham mais da Europa e diferentes países. Eh, mas o importante foi que em 1940, mais ou menos, começou um fenômeno chamado populismo, sim, que também é uma prática política cujo, assim, de novo, gente, não temos um consenso sobre o que é populismo. Vai depender muito da ideologia de cada autor. Mas, em geral, e vou falar infelizmente porque não é legal encaixar nenhum conceito como negativo ou positivo, sim? Mas infelizmente, em geral, o populismo é visto como algo negativo, como algo pejorativo. Sim? E esse populismo, na verdade, nasceu mais ou menos na década dos anos 30, dos anos 40. Podemos identificar diferentes líderes dentro do populismo, sim? Vou nomear alguns. Mussolini, sim, na Itália, Hitler, na Alemanha. Aqui, na América Latina, tivemos Juan Domingo Perón, na Argentina,
Vargas aqui no Brasil, no México também. Tem várias figuras que nascem com esse populismo. O que é esse populismo? É uma prática política cujo líder toma para si o cargo de salvador da pátria. Sim, ele vai salvar o país, vai salvar o povo, se reveste de promessas que às vezes não consegue cumprir e coloca instala um enfrentamento entre o povo e não povo. E aqui o que é interessante é que o populismo, muito, assim, é que é isso, é muito difícil de caracterizar, porque cada figura vai tendo suas particularidades, sim? Mas, em geral, o populismo cria um enfrentamento entre o povo e não povo. E aqui sai um pouco dessa luta de classes que a gente viu tanto em sociologia, né? Que o Marx fala de luta de classes, da elite contra a classe obreira, dos burgueses contra a classe obreira, os que têm os meios de produção e os que não. E aqui, na verdade, com o populismo, isso não vai ser o foco. O foco é quem é povo e quem não, sim? E não fala tanto de elite senão de realmente tomar certos valores nacionalistas, sim, esse amor pelo país, esse amor pela pátria, e usar isso como recurso para aglutinar as pessoas, sim. De novo, pode ser positivo, pode ser negativo. A verdade é que uma realidade camaleônica, e com isso refiro que o populismo vai mudando dependendo do contexto, dependendo do país, dependendo da época. Mas é importante falar que a América Latina foi eh, um dos continentes que foi caracterizado mais por esse populismo, sim? Temos diferentes autores, Ernesto Laclau, que é um argentino, falou muito de populismo. Temos a Gitela e a Gino Germani também, falando que, na verdade, o populismo é só uma etapa dos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, que isso depois muda, porque é uma etapa que vai passar, que os próprios países vão avançar. Só que, infelizmente, essa teoria não explica o porquê de sempre ter populistas, né? Sempre ter em, alguma pessoa que se destaque. Aqui eu trouxe as figuras mais contemporâneas, até podem ser polêmicas, mas em geral, a opinião pública cita eles como populistas, outros de diferentes ideologias. Então, está o Trump, Lula, Bolsonaro, Chaves, sim, para mostrar que realmente é uma realidade camaleônica. Sim, vai mudar, vai depender do contexto, mas que tem algumas características em comum que valem a pena conversar. Outros autores falam que, na verdade, o populismo foi uma resposta democrática para trazer esses setores mais vulneráveis dentro da agenda política. Isso é uma parte positiva, eu acho, mas é isso. É muito difícil encontrar, né, um conceito que abarque todos os populismos que a gente viveu porque é isso, vão mudando muito. Sim, mas eu queria trazer porque foi uma etapa entre 1940 e 1950 aqui na América Latina que foi importante e agora mesmo, falando mais da época contemporânea, também é importante, são figuras importantes, sim. E agora vamos falar um pouquinho de democracia. A democracia demorou, demorou em chegar, gente, demorou em chegar aqui na América Latina. Mas primeiro eu gostaria de diferenciar um pouco o que é forma, sistema e regime político, sim? Então, primeiro, para falar um pouquinho da origem da palavra democracia, gostaria de dizer que nasceu na antiga Grécia, sim? Nas chamadas polis. Polis eram cidades, né? Cidades-estado, eh, nas quais funcionava a organização política na Grécia. Eh, e a ideia que aconteceu, todos os cidadãos na Grécia tinham a possibilidade de fazer parte de audiências para decidir o futuro dessas cidades-estado. E aí é que nasce.
um pouco dois conceitos, nascem dois conceitos, um se chama a isonomia e outro é a isegoria, sim? Eh, a isonomia é que todos os cidadãos são iguais, sim? Para o Estado, todos os cidadãos são iguais. E a isegoria é que todos têm direito a voz e a voto. A partir dessa forma de organização na Grécia, começa a se falar de democracia. Mas primeiro eu gostaria de falar um pouco de forma de governo. Aqui eu trouxe, podemos definir república como uma forma de governo. Às vezes, o que acontece? Confundimos muito república com democracia, mas não são a mesma coisa. A república é uma forma de governo através do qual os representantes políticos são eleitos de modo democrático. Tem uma subordinação à lei e, em geral, contam com três poderes: o legislativo, o executivo e o judiciário. Sim, tal qual a gente tem aqui na Argentina. Desculpa, no Brasil. Sim, temos três poderes, temos um sistema de pesos e contrapesos. Supostamente, nenhum dos três é mais importante do que outro. Falo supostamente porque a gente também tem um presidencialismo em geral, toda a relevância política cai sobre o presidente. Não teria que ser assim, mas aqui na América Latina temos essa característica, sim? E temos duas formas de organização. A monarquia, que é como falei antes, é o governo de um só, sim, é um governo por herança, a pessoa por ser dessa família vai ser rei. E temos a república, que é o que falei recém, uma forma de governo no qual temos três poderes e os representantes políticos são eleitos de modo democrático, tá bom? Logo depois temos o sistema de governo, que é o modo pelo qual os poderes se relacionam, especialmente o executivo com o legislativo, e tem duas formas principais, o presidencialismo e o parlamentarismo. O presidencialismo, recém falei, aqui eu trouxe uma pequena figura, né, onde a gente pode ver as diferentes características de cada uma das formas de cada sistema. Temos o parlamentarismo, que tem uma superioridade do parlamento. O chefe do executivo se chama primeiro-ministro e depende da confiança do parlamento. E temos uma chefia de Estado e chefia do governo, que são exercidas por pessoas diferentes. Parlamentarismo temos mais na Europa, sim? Inglaterra, Alemanha, na verdade, a Alemanha é um semi-parlamentarismo, porque o sistema de governo deles é bem complexo. E depois temos o presidencialismo. Quem foi o pioneiro nesse tipo de sistema de governo foram os Estados Unidos. Depois, aqui na América Latina, a gente se baseou nessa experiência para também ter nossos sistemas de governo. Sim? Aqui temos um equilíbrio entre poderes, temos o chefe executivo que se chama presidente e não depende do apoio da maioria parlamentar. De fato, o presidente pode vetar várias leis que o Congresso aprova. E, por último, a chefia do Estado e a chefia do governo são exercidas pela mesma pessoa. Sim? E, por último, temos o regime político. O regime político é a forma na qual se exerce esse poder e identificamos três regimes políticos: a democracia, sim, graças a Deus a mais popular, o autoritarismo e o totalitarismo, sim. Em, Totalitarismo, em geral, é uma ditadura, gente. Vamos, para facilitar o conceito, vamos falar que o totalitarismo realmente é uma, uma ditadura. Em geral, autoritarismo temos algumas restrições, mas tem algumas regras democráticas ainda. E a democracia é o que a gente conhece hoje como o governo do povo, né? É o governo do povo, pelo povo e para o povo. Isso quem falou foi Abraham Lincoln, que foi um grande líder dos Estados Unidos, para falar que, na verdade, na democracia, o povo é o sujeito de poder. E, em geral, se designa geralmente ao Estado, que reina essa vontade do povo ou a vontade da maioria. Então, essa democracia é fundada no critério majoritário, sim? É uma forma de organização que promove igualdade de condições para todos os cidadãos.
Em, Então, se aqui passamos outras algumas características, assim que a gente pode ver hoje aqui no Brasil, no México, nos Estados Unidos, na Inglaterra, a gente viu que cada um tem diferentes sistemas de governo, temos diferentes formas de políticas, mas sempre vai ter democracia em geral. Então, as características são liberdade do indivíduo, liberdade de opinião e expressão da vontade política, multiplicidade ideológica, liberdade de imprensa, igualdade dos direitos e oportunidades, alternância do poder conforme os interesses dos cidadãos, tá bem? Essas são as características da democracia que a gente sempre tem que defender. Mesmo às vezes estando um pouco desilusionados, vendo que tem coisinhas que não funcionam, é importante a gente sempre defender nosso regime político, sim? Aqui na América Latina, eu falei um pouco faz alguns minutos atrás que a democracia demorou em se instalar. Eh, Se vamos ver, a gente já falou dos processos de emancipação, tinha um sistema de dominação muito forte, mas se a gente vem mais para a época mais contemporânea, só na década dos anos 30 que o conceito de cidadão começou a tentar a ser consolidado. Sim, aqui eu coloquei, até os anos 30, o conceito de cidadania não estava consolidado, então tinha muitas práticas de dominação, mesmo tendo o voto universal, que na verdade não era universal, porque as mulheres não podiam votar, a maioria dos países aprovaram o voto feminino só entre a década dos 40 da década dos 50. Mesmo assim, nem todos os homens conseguiam votar, sim? Então, antes dos anos 30, esse conceito de cidadania não estava consolidado. Durante as décadas dos anos 40 e 50, houveram alguns regimes autoritários, sim, às vezes até tivemos esses líderes populistas nesses regimes autoritários, e infelizmente também na década dos anos 60, 70, aqui na maioria dos países da América Latina tivemos ditaduras militares. Aqui acho importante falar do Plano Cóndor, que foi um plano eh, desenvolvido pelos Estados Unidos para que a esquerda não tomasse o poder, sim? Então, o que fizeram? Fizeram alianças com, com as forças militares de cada país para censurar esse tipo de ideologia. E aí é também quando nascem as guerrilhas, né? Os guerrilheiros. Agora, quais são os principais desafios para a América Latina? Aqui eu trouxe algumas imagens só para a gente se inspirar, mas eu acho que as principais são a pobreza, sim, a educação, a falta de educação. A tecnologia, eu acho que ao mesmo tempo que pode ajudar, pode atrapalhar um pouco, sim. Temos a violência de gênero, por exemplo, tudo o que é desigualdade de gênero, que é um desafio para a democracia na América Latina. Temos as fake news, é importante saber, sim, se informar, saber o que é verdade e o que não, porque assim é como se espalham mentiras também. Temos a volta do populismo através de ideologias de direita, e por último, aqui quis trazer a corrupção, sim, que infelizmente é uma doença bem eh, enraizada, né, nos nossos países, mas assim, acho que também a gente tem muitas provas de que a gente realmente consegue manter esse regime político. Somos uma região de paz também, então acredito que temos muitas coisas positivas para poder continuar sendo com a democracia como nosso valor, né? Em, E aqui já vamos pular, sim, desculpem não poder desenvolver tanto cada um dos temas, mas hoje é um aulão, a gente já viu isso em cada aula ao longo do ano. Mas agora a gente vai passar para violações, para direitos humanos, sim? Vamos falar um pouco de direitos humanos, de quais são as gerações desses direitos humanos e o que acontece aqui, né, na América Latina. Então, primeiro
queria falar um pouquinho do que é direitos humanos, né? Os direitos humanos são direitos que a gente tem pelo simples fato de sermos humanos, sim? De sermos homens, mulheres, crianças. E eles são inalienáveis. Inalienáveis é que não podemos separar o homem desse direito. Indivisíveis. A gente vai ver que tem diferentes categorias de direitos, mas eles não podem se dividir. Então, se você tem direito político, também tem direito civil, direito cultural, e assim a gente vai continuando. Então, não podem se dividir. São universais, então todos os homens, todas as mulheres, todas as crianças têm esses direitos e são interdependentes, sim? Um depende do outro. Essas são as quatro características essenciais dos direitos humanos, sim? E aqui eu trouxe uma diferença, a gente pode encontrar nos diferentes textos que vocês vão ler, direitos humanos e direitos fundamentais. O que acontece? Direitos humanos é o conceito dentro do marco legislativo internacional, sim? Agora, quando a gente vai falar do marco legislativo interno de cada país, já passam a ser direitos fundamentais, sim? Que cada governo tem que considerar, tem que respeitar dentro do seu território, sim? Dentro do seu estado. Aqui, isso não vamos ler, não vou ler cada um deles, porque levaria muito tempo e já estamos ficando sem. Mas aqui eu trouxe as gerações dos direitos humanos, sim? Temos diferentes gerações e isso depende de quando eles nasceram, entre aspas também, porque na verdade a gente sempre teve. Então, a primeira geração são direitos que têm a ver com a liberdade, sim? E compreende direitos civis, políticos e liberdades clássicas. Em que contexto nasceram? Com as revoluções do final do século de 1700, sim? Revolução Americana, Revolução Francesa, Revolução Haitiana, sim, inclui direitos à vida, à liberdade, à propriedade privada, à privacidade. Tudo isso remete, né, à Revolução Francesa, à Revolução Haitiana, sim, aqui também fala não discriminação racial. Então, esses foram os primeiros. A segunda geração já fala mais de igualdade e compreende os direitos econômicos, sociais e culturais. Então, aqui incluímos o direito à segurança social, o direito ao trabalho, à educação, ao lazer, ao bem-estar, à saúde. Tem por objetivo garantir condições materiais imprescindíveis para o gozo dos direitos, sim? E o contexto foram os movimentos proletários socialistas. Aqui é importante falar da Revolução do México, sim? No ano 1917, a Revolução Mexicana criou uma Constituição e essa Constituição foi a primeira em mencionar os direitos econômicos e sociais. Sim, então é importante falar isso porque a criação dessa segunda geração de direitos foi baseada na Constituição mexicana. A terceira geração já fala de fraternidade e compreende o direito ao meio ambiente, a uma qualidade de vida saudável, paz, progresso e autodeterminação dos povos, sim? E aqui é importante falar que o contexto foi após a Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, foi criada as Nações Unidas, certo? Organização das Nações Unidas. E com isso foi criada também a Declaração dos Direitos Humanos, eh, no qual falam de tudo isso que estamos conversando aqui, que são inalienáveis, que são indivisíveis, que são universais, e vão falando dessas gerações também. Estas últimas, quarta geração, já está mais em debate, porque nem todos concordam, mas compreende os direitos decorrentes da engenharia genética, direitos tecnológicos, direitos da informação. E por último, temos a quinta geração, que é a paz, mas também ainda está em debate, e quem trouxe isso foi o Karel Basak, sim?
O Karel Basaki, na verdade, fala que isso teria que ser parte da terceira geração, porque justamente fala de paz, sim? Que foi quando saímos, né, da Segunda Guerra Mundial, que foi uma época muito escura a nível mundial, eh, e que realmente sabemos que precisamos proteger, né? Aqui, como sempre, eu falo um pouquinho de forma geral e depois tento trazer um contexto histórico, né, dentro da América Latina. Então, aqui, o que acontece é que a gente pode falar de direitos humanos, sim, dentro da América Latina, mas já desde o início, com o genocídio que eu falei das civilizações pré-colombinas, podemos ver que tem um abismo gigante entre o surgimento dos direitos humanos na Europa e o surgimento dos direitos humanos aqui. De alguma forma, o surgimento dos direitos humanos na Europa foi baseado na violação dos direitos humanos aqui da América Latina. E por que falo isso? Pelo genocídio indígena, sim, que a gente viu e que continua assistindo, não é uma coisa que parou em 1500, 1600, sim. Hoje a gente pode ver que ainda tem um desrespeito total por essas culturas. Podemos ver a diáspora africana, sim, escravos vindo dos diferentes países africanos, chegando aqui na América Latina, sendo totalmente explorados, ultrajados, dominados, tirando suas crenças, sua cultura, sim? Então, de que tipo de direitos humanos estamos falando? E tudo isso protegido por essa lógica escravócrata e imperialista que tiveram, eh, que as coroas europeias tiveram com a gente, né? Então, já desde o início, a América Latina foi sucateada, tá bom? E, assim, hoje também, se a gente vai ver bem, é muito difícil falar que todos os direitos humanos são respeitados aqui na América Latina. Podemos ver pobreza, então, onde estão esses direitos econômicos? A educação, a falta de educação, a desigualdade, né, na educação, eh, a falta de saúde, do acesso à informação. Temos muitas coisas para melhorar e não só de agora, assim, todos esses problemas já são problemas que vêm do século anterior. Então, aqui eu trouxe alguns fatos. Tivemos insurreições anti-oligárquicas, tentativas de modernização sobre regimes ditatoriais, guerras civis, processos revolucionários de cunho socialista, lutas guerrilheiras, regimes autoritários que violaram direitos, e aí a gente já está falando de direito à vida, assim. Infelizmente, na década dos anos 60, 70, como falei, quando a gente estava conversando sobre democracia, tivemos violações de direitos à vida, sim. Muitas ditaduras que estavam no poder nesse momento eh, desapareciam pessoas, sim. Simplesmente pelo fato de não seguir a ideologia que eles queriam. Então, já o direito básico, que é o direito à vida, que o Estado tem que respeitar, não respeitava, ao contrário, violava. Então, assim, a gente tem muito desafio pela frente, muitos desafios pela frente. Temos muita história escura dentro do nosso continente, mas, de novo, acredito que nossas populações aprenderam com essas coisas. Aqui eu já trouxe vários exemplos de violações de direitos humanos que a gente pode ver no dia a dia, infelizmente, mas também temos outros setores que lutam, né? Temos nossos líderes sociais que estão dentro da comunidade que nem sempre conhecemos, que estão aí lutando pela gente. Então, é importante ter isso em mente para não cair no pessimismo, né? E por último, vamos falar um pouquinho de integração regional na América Latina, também avanços e desafios. Eh, Primeiro, eu gostaria de falar, né, o que é integração regional. A integração regional é um processo pelo qual
na verdade, o que é integração, né? Não integração regional. É um processo pelo qual um indivíduo passa a fazer parte de uma sociedade, sim? Aqui, na integração regional, a gente não vai falar de indivíduo, tem Estado. Então, na integração regional, os principais atores passam a ser os estados, sim? Que começam a haver vantagens em relação à integração regional. Ah, o que posso tirar da minha associação com os países que estão ao redor meu, sim? Isso tem uma história, sim. A gente pode ver que tem, na Europa, por exemplo, o processo de integração regional está muito mais avançado. Temos a União Europeia, eles até têm um passaporte da União Europeia, tem uma moeda em comum, que aqui a gente ainda não conseguiu fazer, mas a gente tem uma história que já vem dos anos 50, os anos 60. Então, aqui eu fiz uma pequena linha do tempo, sim. Começa em 1900 nas décadas de 1960, 1970, com um período de formação dos primeiros blocos regionais, em geral, foco na parte econômica, sim. Então, os primeiros foram, por exemplo, a CEPAL, que pensava mais em toda a parte econômica, em desenvolver teorias para esses países em desenvolvimento se desenvolverem realmente. E, por outro lado, tínhamos um contexto onde tínhamos mais substituição de importações, né? Uma política, substituição de importações era uma política que eh, incentivava a indústria nacional. Sim, então a ideia era deixar de depender dos países mais desenvolvidos para poder começar um processo de industrialização aqui dentro, né, em cada país. Então esses foram os primeiros organismos de integração regional mais focados na parte econômica. Já para 1980, 1990 tivemos uma onda neoliberal, né? Mas isso não impediu com que se formasse, né, eh, uma das organizações mais importantes dentro da América Latina, que é o Mercosul. Sim, o Mercosul foi assinado pelo Brasil, num primeiro momento pelo Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Sim, a ideia Mercosul é Mercado Comum do Sul. Não é um mercado comum porque, por exemplo, uma das características do mercado comum é ter uma moeda em comum. A gente não tem. Sim, ainda é um projeto que está dentro do Mercosul, mas para isso temos que ter alguns indicadores macroeconômicos bem iguais, e agora não está acontecendo. A gente sabe dos problemas do Brasil, dos problemas da Argentina e de cada país, então isso realmente é um impedimento para criar uma moeda, mas o Mercosul continua sendo um organismo importante dentro da América Latina. De fato, agora tem muitos países observadores, sim, temos a Bolívia, a Colômbia, Equador, Guiana, Peru e Suriname, que são observadores, e temos outros que se integraram, como Venezuela, sim, que já fazem parte desse Mercosul. E a ideia é, assim, a principal frase desse Mercosul é: nosso norte é o sul, sim. Então, nosso foco somos nós. E é muito lindo, né, de pensar nisso, porque a América Latina viveu tanto tempo baixo o jugo, né, da Europa, dos Estados Unidos, que realmente pensar que podemos contar com outros países, com nossos países vizinhos, é legal e acho que temos muita potência aí. O que faz o Mercosul? Determina a livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos e um estabelecimento de uma tarifa externa comum e adoção de uma política comercial comum, sim? E, claro, a coordenação de políticas macroeconômicas, que nem sempre conseguem, mas é um dos objetivos. Também temos a Aliança do Pacífico, que os integrantes são Peru, México, Colômbia e Chile, mas esse organismo já tem uma projeção mais internacional, porque a ideia é aprofundar a integração entre América Latina, sim, e Ásia.
Então, já o foco é outro, mas mesmo assim estão levando em frente várias políticas macroeconômicas importantes. E, por último, nos anos 2000, 2010, já tem um período de fortalecimento desses blocos estabelecidos e já se criam iniciativas de integração política e social. E aqui vou falar um pouquinho da Unasul, né? Certo? A Unasul nasceu com esse giro da esquerda, né, no início da década dos anos 2000. Vários líderes, Chávez, Kirchner, Lula, criaram o Unasul justamente para fazer frente aos Estados Unidos, de algum jeito, e para enfatizar nessa cooperação política, social, não ficar só no econômico. Eh, a partir daí tem diferentes conselhos, tem um conselho de cultura, conselho de defesa, tem conselho de desenvolvimento social, tem vários conselhos eh, tocando diferentes áreas, sim, governamentais, e a ideia é chegar a essa unificação político-social. Agora, a gente está preparado para esse para essa unificação, porque às vezes muitos autores falam, né, que a integração pode ser top-down, que vem do governo para baixo, sim, do governo para o povo, para traduzir da forma mais simples, ou bottom-up, que é do povo para o governo, sim, um próprio povo coloca essa integração na agenda pública. Isso acontece muito nas fronteiras, né, que cidades, sei lá, do Peru e do Chile, que ficam aí na fronteira, que são tão perto que às vezes tem mais familiaridade, comercializam mais entre um país e o outro do que em cidades do próprio país. Então, nesse sentido, a integração seria bottom-up. Só que aí é minha pergunta, os governos podem impor essa integração? A gente realmente está preparado para essa integração? E aqui uma pergunta que deixo para vocês pensarem. Quais são os benefícios dessa integração regional? A ampliação do mercado, sim. A redução de custos, e aqui me refiro a essa tarifa externa comum, por exemplo, e a redução dessas barreiras alfandegárias entre os diferentes países, e a cooperação em questões ambientais. Isso aqui é um pouco mais frágil, né? Porque, por exemplo, a gente viu no último Fórum da Amazonas que participaram Colômbia, Brasil, Venezuela, e não chegaram a um acordo. Por quê? Porque cada país, mesmo querendo ter essa integração, tem diferentes interesses, sim? Então, isso aqui eu acho que um pouco mais polêmico. E por último, quais são nossos desafios? A diversidade cultural. Sim, temos países com culturas, com línguas, com contextos diferentes. Temos uma desigualdade social muito forte. A América Latina, infelizmente, é uma das vítimas dessa desigualdade social, dessa pobreza, desses altos índices de pobreza. Então, isso faz com que o próprio povo fale, tem outras prioridades antes, né? Eh, Tem pessoas eh, passando necessidades básicas e temos que colocar como prioridade a integração. Isso é realmente um impedimento. E questões políticas, né? Infelizmente, às vezes a ideologia fica por cima dos benefícios que cada país pode tirar dessa integração. E aí é onde vem essas diferenças políticas, essas tensões que ficam mais difíceis passar por cima, sim? Então, isso foi tudo por hoje. De novo, foi um apanhado. Não consegui falar muito detalhe por detalhe, mas a gente já viu isso aula por aula, aula após aula, desculpem. Mas qualquer coisa, qualquer dúvida, se até quiserem ter uma pequena monitoria, estou à disposição. Qualquer coisa, estamos aqui. Também queria fechar essa aula falando sucesso, sim, muita sorte no Enem. Tenho certeza que todo mundo aqui está preparado. E
Assim, tudo o que vocês se proponham, vocês vão conseguir fazer. Estamos aqui para ajudar, para auxiliar vocês. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por todo o ano e estamos à disposição. Um abraço.